Então, hoje se fala muito, Valquíria, sobre como lidar com frustração e que o fato de não saber lidar com ela seria um convite a uma depressão no futuro. Se fala muito isso em relação a crianças. Sempre que a gente vê alguma avaliação sobre casos de depressão, nós nos deparamos com esse tipo de diagnóstico. Quero saber o que você pensa sobre isso. A frustração, ela tem uma conotação negativa. Na realidade, a frustração ela faz parte de todo um processo de construção para que a gente desenvolva a resiliência diante daquilo que foi frustrado. Então, no momento em que eu podo alguém, principalmente nas primeiras etapas do desenvolvimento humano, vamos falar da criança, de ser frustrada, eu estou construindo um adulto infantilizado que não vai saber lidar com esse tipo de situação. Então, a gente lida com a frustração na ótica psicológica de uma forma muito mais voltada à superação do que a algo que tem uma conotação negativa. Quem de nós chegou onde chegou sem ser frustrado? Sem ter tido frustração na vida? Ninguém. No entanto, é algo que se nega. Se poupa o indivíduo de que ele seja frustrado, ele não pode ser frustrado, mas na realidade a própria vida e o desenrolar dos acontecimentos vai ter vários fatos frustrantes. Por exemplo, quantos de nós já fez uma viagem com expectativa e voltou com outra realidade? Há uma expectativa daquilo que eu construo, porque o que é a frustração? Ela é a negação daquilo que eu gerei como expectativa. Então, há a frustração diante da minha busca profissional ou do que eu estou fazendo nesse momento da vida, nos meus relacionamentos, tanto relacionamentos afetivos como os relacionamentos como um todo. Há uma frustração muito grande, às vezes, num procedimento estético, em que você despende um valor que você acha que vai mudar muita coisa na sua vida e na realidade só mudou o procedimento, a não aceitação e a inadequação continua. Então, assim, a vida ela vai ser construída com fatos que gerarão frustração. No entanto, como nós iremos lidar com isso, que é a resiliência, é como superar o fato, é que precisa ser realmente repensado, porque frustração faz parte do processo de cada um de nós. E quando foi que nós pais nos tornamos essas pessoas que faz o possível e o impossível para evitar que os filhos sintam frustração, se sintam frustrados? Há várias variáveis que compõem, né, esse seu questionamento, mas duas delas são assim muito estudadas hoje. A primeira é que os pais, por entrarem no mercado de trabalho e ficarem muito tempo longe dos filhos, tentam compensar com algumas, muitos sims e poucos não, para essas crianças. E também tem a outra, que são aqueles pais que não foram frustrados. Então é aquela geração, Efraim, que não foi frustrada. Então ela não vai também frustrar o seu filho, porque ela não sabe lidar com aquilo que não foi colocado na época. Se nós chegarmos a uma geração lá atrás, década de 70, de 80, há uma forma muito melhor de lidar com a frustração do que depois disso. De 80 para cá ficou mais complicado. Exatamente por isso. Então a questão é, eu não vou tirar, eu não vou deixar de dar isso para o meu filho, eu não vou dizer um não, porque todo mundo tem, todo mundo faz. Então, no momento em que se você coloca um contexto de todo mundo, você perde sua unicidade. Porque nós não somos todo mundo, nós somos únicos. E um ser humano, por exemplo, uma criança que viver toda a sua infância sem nunca ter uma frustração, por exemplo, querer um brinquedo, toda vez ele ter esse brinquedo. Querer um chocolate, toda vez ele vai ter esse chocolate. Querer tirar 10, toda vez ele vai ter o 10. Eu já até citei esse exemplo aqui, eu citei esse exemplo aqui, que uma mãe que foi na escola falar com a coordenadora, é real isso, aconteceu aqui em Teresina, porque o filho tinha tirado 8 e estaria sofrendo bullying na escola, porque o menino tinha que tirar 10. E aí a coordenadora falou assim, olha, se ele está sofrendo bullying, deve ser em casa, porque na escola 8 não é motivo de bullying, né? E na verdade era a mãe que não queria que o menino tirasse, porque achava o menino estava frustrado, estava triste porque não tirou 10, tirou 8. Quem mais busca a e escola... o papel dos pais nessa hora, de dizer, não, mas 8 é uma nota muito boa.
Não tem, Né? não Não se sei se já trabalha. mudou, mas no meu tempo era nota Era. ótima. Excelente. Já dava graças a Deus quando eu tirava 8. Mas é porque exatamente isso. Nós somos de uma geração em que soubemos lidar com as frustrações. Hoje está cada vez menor a capacidade que as pessoas têm de lidar com suas frustrações. Por isso é que elas vendem uma imagem de felicidade que é irreal, que é ilusória. Porque na realidade, se você não tiver um desenvolvimento onde muitos nãos aconteceram e houveram vários acontecimentos frustrantes, você não se constrói como ser humano. Porque você não vai ter aquela firmeza diante das expectativas que foram frustradas. Não tem a menor possibilidade. E é por isso que muita gente, você falou aí, a depressão, o transtorno depressivo maior, que é uma doença grave, e no meio popular, muita gente fala da depressão. A depressão ela é uma doença multifatorial. Nós não podemos dizer que seja só isso ou aquilo, mas você falou muito bem, Cíntia. Muita gente que não sabe lidar com os nãos da vida negam através de um processo melancólico a superação. Porque é muito mais fácil você, diante de um processo de frustração, você deprimir, você ficar lá, reclusa como a tartaruguinha, botar a cabeça dentro do casco, do que dar a cara a tapa. Eu vou recomeçar. Olha, eu queria deixar um exemplo aqui bem prático. Existe uma categoria profissional que lida melhor com a frustração do que os atletas? Pois é, né? Verdade. Vocês perceberam o potencial de resiliência, de superação que um atleta tem? É. Eu li a entrevista do Diego Hipólito recente, aquela entrevista tão falada, né, tão polêmica. Ele fala da história de ser gay, mas ele também fala em todos os processos que ele viveu. E teve a Rafaela também, uma outra atleta, não sei se vocês lembram, que primeiro ela foi xingada, ela era xingada por ser negra dentro de campo, era chamada de macaca, e ela tinha perdido numa competição anterior, importante, não sei se numa Olimpíada, e depois ganhou e saiu consagrada. Então ela falava sobre isso, né? Sobre como você, quando acontece, quando não dá certo, você bola para frente, treinar mais, dar mais de si e lá na frente colher os louros, que deve ter um gostinho ainda maior. E precisamos repensar exatamente nisso. Por que que o atleta, quando ele é frustrado, quando ele não atinge aquilo a que ele se propõe, porque ele tem um objetivo muito maior. O objetivo do atleta não é vencer, é se vencer, Cíntia. Você pode observar como ele busca sempre uma autossuperação. E aí vencer é consequência daquilo que ele está buscando. Então, diante de uma sociedade que está realmente enferma, que está intolerante a frustrações, diante de tudo que nos circunda, como é que a gente pode ressignificar isso? Também tem uma super proteção também dos pais, né? O que é terrível. É terrível. Que é terrível porque vai chegar uma hora que a criança vai sair debaixo da asa e ela vai se deparar com frustrações, as mais diversas. A criança ela é muito mais inteligente do que o adulto supõe. E ela desenvolve essa inteligência, principalmente na área da inteligência emocional, de uma forma que, se ela não for bem conduzida, ela passa a manipular. E ela manipula de forma inconsciente e atinge tudo o que ela quer. Por quê? Porque caso ela não seja correspondida, vem o quê? O choro, a birra. E o que o adulto faz? Cede. Uhum. E muitas vezes o adulto ele é extremamente impiedoso quando essa criança fica um pouquinho maior, porque ele passa a analisar essa criança por merecimento através de quê, Cíntia? De nota. Então nós temos que repensar também isso. Porque a criança não lida bem quando ela não consegue se sair bem em alguma situação. Então naquela hora ela precisa muito mais de apoio do que de julgamento. Então de um lado há um excesso, de outro uma escassez. Então, precisamos rever isso, todos nós. E a vida vai trazer, sim, frustrações. Muitas vezes você vai numa expectativa e volta em outra. Eu lembro quando eu morei fora do Brasil, que o meu primeiro dia a gente chegou num local lá para se hospedar, e foi uma situação tão inóspita, tão diferente do que a gente havia imaginado, que eu olhei para minha mãe e para minhas filhas e a gente começou a sorrir. Porque não tinha o que fazer.
Aí depois as coisas foram se acentuando. Então você só tem dois caminhos. Ou você vai sorrir ou você vai É chorar. verdade. Então opte por aquele que seja mais agradável para depois você lembrar. O amor Né? romântico é uma das razões dessas frustrações? O amor romântico, Ou a ideia ele do é uma amor idealização, não é? De quem busca, né? E ele pode até existir se você encontrar uma parte que também seja uma pessoa que tenha, né? Mas esse amor idealizado, que eu não citaria nem de romântico, mas o homem ideal, a mulher ideal, o relacionamento ideal, com certeza vai trazer muita frustração, porque nós não somos ideais, nós somos reais. Ou se realmente você chegar à conclusão que o seu relacionamento não é aquilo que você está imaginando, não tem problema, né? Lide com isso de uma forma no trabalho também. O Efraim Ribeiro é um sábio em relação a isso. O Efraim diz logo assim, olha, já vai pensando que não vai dar certo. E aí não dá certo, 60%. Não, às 70%. vezes, não é para esperar 100%, é para... Porque as pessoas perfeccionistas esperam 100%, porque eu acho que a gente precisa oferecer 100%. A meta é 100%. Mas, segundo o Efraim, a gente só pode esperar 70% para receber 40%, 30%, por aí, né? É porque as pessoas são humanas, gente. E os humanos não são perfeitos. É outra coisa. Não, E mas... outra coisa, a gente cria muita coisa, a gente passa a vida aprendendo besteira e inverdades. Em relação ao amor romântico, vem toda a bateria, aquela metade, não sei o que, não sei o que. Só para Eu costumo dizer que não existe cara metade, existe metade cara. Só para deixar a pessoa ir feliz no fim da curva. É que coisa Mas horrível. é que tá, Efraim. certo, É importante gente. a gente encerrar com esse teu ponto de vista pelo seguinte: a frustração, ela é aquilo que nós criamos. O outro vai ser o outro sempre. Claro. O emprego vai ser aquele, o trânsito vai estar daquela forma. É então, verdade. assim, quando eu idealizo e eu me frustro, eu que tenho que lidar com esse mecanismo, porque ele é meu. Então, quando a gente lida com a frustração de uma forma muito mais lúdica, muito mais engraçada e superando mesmo, o resultado com certeza será outro. Aí vai diminuir muitos índices de melancolia, de processo aí que podem desencadear numa depressão.